Olá, boa noite a todos. Hoje é segunda-feira, 22 de agosto, mais uma semana juntos, com muita informação. O SBT Rio Grande, segunda edição, traz agora as novidades sobre a morte do jovem Gabriel Marques Cavalheiro, de 18 anos. A Polícia Civil não descarta que existem elementos para tratar o caso como um homicídio doloso duplamente qualificado. Os suspeitos do crime são policiais militares. A Aline Schneider tem mais informações ao vivo para a gente. Boa noite, Aline. Oi, Chamali, boa noite para ti e todos que nos acompanham. Hoje a Polícia Civil divulgou detalhes da investigação sobre o caso através de uma coletiva de imprensa e, de acordo com o delegado, há testemunhas e novas imagens que demonstram que os policiais tiveram a intenção ou pelo menos assumiram o risco de matar Gabriel. Veja na reportagem. O delegado regional de São Gabriel pediu à Justiça a prisão preventiva dos 3 policiais militares pelo homicídio do jovem. Nós fundamentamos nosso pedido de prisão preventiva com base na necessidade de garantia da ordem pública, como houve um grande clamor social pela morte do Gabriel, e para a garantia da instrução processual. Para que as pessoas se sintam seguras de darem depoimento e nos trazer elementos que permitam esclarecer plenamente os fatos. Laudos do Instituto Geral de Perícias, que ainda não ficaram prontos, serão decisivos para apontar a causa da morte do garoto. O delegado também disse que policiais a bordo de uma segunda viatura também vão ser ouvidos e que uma reconstituição do caso deve ser feita ainda sem data definida. 3 policiais estão presos aqui em Porto Alegre por determinação da Justiça Militar desde a última sexta-feira. A defesa dos PMs confirmou que um pedido de soltura foi negado. O corpo de Gabriel Marques Carvalho, de 18 anos, foi encontrado dentro de um açude na localidade de Lavapés, em São Gabriel, na fronteira oeste, no dia 19. No final de semana anterior, o jovem se envolveu em uma confusão em frente a uma residência no centro da cidade. E essa mulher chamou a polícia por perturbação. Eu precisei da guarnição da brigada para retirar o rapaz que estava aqui na frente, a princípio alcoolizado, tentando entrar no pátio, tentando os portões, né? Aí eu precisei da guarnição da brigada, a brigada veio, conversou com ele, revistou ele, identificou ele, colocaram ele na viatura, foram embora com ele, né? Ele tomou um tapa no rosto ali na frente da brigada, ele tomou um tapa no rosto, inclusive as fotos que circulam, ele tem uma que ele está sentado no chão, fazia uns segundinhos antes que ele tinha tomado o tapa no rosto, mas o fato é que ele saiu daqui bem, só um bateu nele, só um. Uma pessoa que eu nunca vi, então na hora eu me assustei. Eu estava sozinha com 2 crianças, eu me assustei. Chamei a brigada, que seria o ideal naquela hora. Mas em nenhum momento ele se identificou para mim sendo sobrinho do meu vizinho. E ele procurava uma prima, Paula, e o meu nome é Paula. Não sei se foi aí que deu a confusão na cabeça dele. Em depoimento à Brigada Militar, os policiais envolvidos na ocorrência afirmaram que deram carona para Gabriel. Colocaram na viatura, deslocaram na direção dessa localidade de Lavapés, cerca de 500 metros depois de um colégio municipal que tem ali. Eles pararam a viatura, desceram o rapaz do veículo, retiraram as algemas e liberaram. Fizeram o retorno e seguiram para o patrulhamento. O patrulhamento normal até 1 hora que eles estavam de serviço. Não podem dar carona, né? Eles só podem colocar alguém na viatura se estiver preso. Antes de entrar no carro da polícia, Gabriel foi algemado, como mostra esse vídeo. O corpo do jovem foi sepultado neste domingo em São Gabriel. A família está consternada e revoltada. Ele tinha muitos sonhos, tão doce. Sonhos diversos, cara. Sonhos diversos. O sonho dele era se alistar, servir, se casar com uma menininha que tinha aqui a Xaxá, comprar um cantinho para ele e cuidar dos cavalos. A gente quer justiça, que venha logo a justiça, que digam a verdade para nós o que eles fizeram, que um deles pelo menos fale, toque o coração deles, né? Que um deles fale o que eles fizeram realmente com o Gabriel, né? Que se for um homem para matar o meu filho, eles têm que ser homem para dizer o que eles fizeram de verdade.
O SBT fez contato com a defesa do sargento que se manifestou, chamar-lhe através de uma nota, dizendo que acredita e defende a inocência do cliente. Agora, Aline, a gente segue acompanhando esse caso. Houve manifestação do comandante-geral da Brigada, o coronel Cláudio Feoli, sobre possíveis antecedentes desses 3 PMs já diretamente investigados nesse caso. Eu sei que há pouco você falou com a Corregedoria da Brigada Militar. Foi confirmado isso, Aline? Acabei de falar com o coronel Vladimir, corregedor-geral da Brigada Militar. Ele diz que esses inquéritos existentes no passado se referem a procedimentos administrativos disciplinares, segundo ele. Nada de condenação ou denúncia que teria sido encaminhada à Justiça Militar. Amanhã, o comandante-geral da Brigada Militar deve atender o SBT, algo que a gente tentou durante todo o dia de hoje. Claro. Ele realmente teve uma agenda bem extensa, inclusive com o próprio governador. O governador, inclusive, que no final da manhã chegou a fazer contato com o pai de Gabriel e a irmã dele também, prestando toda solidariedade, colocando à disposição seu próprio contato pessoal. E uma informação que recebemos há pouco, que o governador ressaltou agora no final da tarde, que teve uma reunião com o secretário de Segurança Pública, o comandante-geral da Brigada, justamente que tentávamos também o contato o dia todo, chefe da Polícia Civil, diretoria-geral do IGP, corregedor da Brigada, representantes do Ministério Público e até a promotoria lá de São Gabriel, solicitando o máximo de empenho para a elucidação completa e total de todos os fatos que levaram à morte do jovem. Exatamente, Aline. Fica aqui o nosso abraço à dona Rosane, ao seu Anderson, pela perda criminosa do Gabriel. Porque sim, houve um crime. Esse menino não morreu do nada. O que é preciso esclarecer nesse momento, e fica aqui todo o nosso apelo, são 185 anos de história da Brigada Militar. Esses PMs são investigados, nesse momento, por homicídio doloso, duplamente qualificado. Fica o nosso apelo a toda a transparência que a Brigada Militar sempre deu à sociedade gaúcha e a cobrança de toda a opinião pública. A gente vai continuar acompanhando o caso e amanhã, ao vivo, no SBT Rio Grande com André Har, com Glauco Paza, a manifestação oficial também do comandante, coronel Cláudio Feoli. Olha, o governo gaúcho, depois de tudo isso, pretende comprar até o final deste ano cerca de 1.000 câmeras para uso acoplado no fardamento de policiais civis e militares. O equipamento tem sido cada vez mais usado por polícias do mundo inteiro e pode inibir possíveis abusos, como casos recentes registrados aqui no Rio Grande do Sul. Acompanhe. Em São Leopoldo, algumas câmeras foram compradas pela prefeitura, mas não puderam ser usadas pela Brigada Militar porque a bateria durava pouco tempo. Elas foram repassadas para a Guarda Municipal. Há 2 meses o sistema está em teste. Temos já no nosso planejamento orçamentário para o ano que vem adquirir as bodycams, que são câmeras realmente voltadas para esse nicho de atividade de segurança pública. E o ano que vem a gente pretende então evoluir para um modelo mais adequado. As câmeras de São Leopoldo já registraram situações como esta, em que um suspeito foi abordado na madrugada do dia 9 de junho, na área central da cidade. Mão na cabeça aí. Fica com a mão pra cima, mão na cabeça. Isso aí. Vira de costa, vira de costa. Tá, depois a gente conversa, faz o que foi pedido. Tá bom, tá armado aí ou não? Em São Leopoldo, as imagens gravadas pelas câmeras ficam armazenadas na sede da Guarda Municipal. Os vídeos servem como prova e podem inibir possíveis abusos, tanto por parte de quem é abordado, quanto do agente de segurança. Na noite do dia 1º de maio, o torcedor de Pelotas, Rai Duarte, foi encaminhado para atendimento médico em Porto Alegre. Ele afirma ter sido espancado por policiais militares durante uma abordagem no estádio Zequinha, na zona norte da capital. Eu achei que eu ia morrer. Eu achei que eu ia me matar. Nesse fim de semana, o jovem Gabriel, de 18 anos, foi sepultado na cidade de São Gabriel, na região central do estado. O corpo dele foi encontrado dentro de um açude, depois de ter sido levado em uma abordagem da Brigada Militar. Em São Paulo, o número de mortes cometidas por policiais caiu 36% em 2021. A corporação acredita que um dos motivos disso foi o uso das câmeras nos uniformes. Entre junho e dezembro de 2021, o número de mortes envolvendo policiais que usam câmeras foi ainda menor. Caiu 85% na comparação com o mesmo período de 2020. Junto com a câmera, está se aumentando o uso de equipamento não letal, o uso da arma de choque.
Este uso da arma de choque, obviamente, que substitui a arma de fogo e causa, sim, uma redução na questão dos números. Ora, antes já se estava usando a arma de choque, mas junto com a câmera se optou em colocar ela como primeiro instrumento, primeira ferramenta de trabalho para as ações. E isso trouxe, sim, para a população em geral, uma noção de que está havendo uma redução em função da câmera. Não, é em função do uso da arma de choque. Tá aí, precisou acontecer uma tragédia para o Estado se mexer nessa direção de transparência e segurança para a sociedade e para quem arrisca a vida defendendo a sociedade, os policiais militares e também policiais civis. Atenção, flagrante de assalto à mão armada em uma oficina mecânica em plena luz do dia. É o destaque de agora no nosso Giro de Notícias. Foi em Livramento, na fronteira oeste. 2 criminosos armados rendem os funcionários da oficina. As vítimas tentam negociar, mas os bandidos acabam levando a caminhonete. A Polícia Civil já investiga o roubo, que aconteceu na sexta-feira, mas até agora ninguém foi preso. Em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre, um homem agrediu uma mulher que segurava uma criança no colo. Segundo os vizinhos, se trata de um casal de recicladores. Não houve registro policial. O caso aconteceu no bairro Parque da Matriz, no sábado. Hora de futebol aqui no Segunda Edição. Olha, segunda-feira é de jogo do Brasileirão entre catarinenses e gaúchos, Avaí e Internacional. Daqui a pouco lá em Floripa. No lado gremista, destaque para punição por conta das brigas que aconteceram ontem durante o empate em 2-2 contra o Cruzeiro. Matheus Schenck tá com a bola. Joga aí, Schenck. Imagens que parecem, mas não são repetidas. Aconteceu de novo. A briga entre torcedores de duas organizadas durante Grêmio e Cruzeiro rendeu uma punição preventiva de 90 dias para o setor norte das arquibancadas da Arena. O setor vai ter que ficar vazio durante esse período, valendo já a partir da próxima sexta-feira, quando tem Grêmio e Ituano. A diligência será exatamente essa, no sentido de organizarmos a identificação, trabalhar junto com as imagens e facilitar a identificação dos responsáveis, porque são todas pessoas conhecidas, frequentadores de torcida aqui, isso não há nenhum problema de identificar. Aconteceu que eles brigam entre eles, parece que é normal, isso vem acontecendo. E outra coisa, em todos os jogos, eu vejo que eu vou, e vocês também são testemunhas, acontece briga entre torcedores. Já o Inter joga daqui a pouco contra o Avaí, fechando a rodada do Brasileirão. Uma vitória vai significar subir uma posição na tabela. A rodada, até aqui, foi bastante favorável para os colorados. Mas nada de esperar moleza, né? Avaí lá na ressacada é um time duro, já demonstrou contra outros times. Então acho que vai ser um partido difícil para nós, mas estamos preparados para poder conseguir os 3 pontos, que é nosso objetivo. Segunda-feira de expectativa, de ressaca por mais cenas lamentáveis. Começou mais uma semana para a dupla Grenal. A gente segue falando de algo que envolve o esporte, mas também, acima de tudo, cidadania. Os gremistas, especialmente os mais velhos, certamente têm boas lembranças do Estádio Olímpico, pois a antiga Casa Tricolor está no meio de uma queda de braço entre a Prefeitura da capital e a construtora que ergueu a arena. O Monumental corre o risco até de ser desapropriado. Acompanhe. Da janela do apartamento, Manléo acompanhou os dias de glória do antigo estádio gremista até o abandono total do Olímpico. À noite fica uma escuridão, não tem uma iluminação, não tem nada. É só roubalheira e uso de droga em volta do estádio ali. Há 22 anos, ao lado do estádio, a loja de carros do Vanderlei passou a ser alvo da criminalidade. Muitos furtos, roubo, tá muito perigoso. Tem que tomar uma atitude aí, porque tá difícil de ficar aqui ao lado do Olímpico. Localizado no bairro Azenha de Porto Alegre, o Olímpico foi a casa dos gremistas por quase 6 décadas.
O abandono do estádio é reflexo de um acordo com a OAS para a construção da Arena do Grêmio, inaugurada em 2012. Este terreno ficaria com a empresa e daria lugar a um grande empreendimento imobiliário. Em contrapartida, a OAS seria responsável por obras de melhorias na cidade. Mas em 2014, a construtora entrou em recuperação judicial e deu início a um imbróglio jurídico. A Prefeitura promete enviar um projeto à Câmara de Vereadores, dando prazo de 1 ano para o início das obras, e ameaça desapropriar o terreno. E aí coloca a venda, porque a Prefeitura não vai ficar com imóvel, né, de 8 hectares para ela, nós não somos imobiliário agora. O Grêmio afirma que mantém seguranças privados no local e que cumpriu com os compromissos contratuais. Já o Grupo Meta, ex-OAS, não se pronunciará sobre o caso porque o processo tramita sob segredo de justiça. Quem já sentiu a emoção de pisar no gramado do Olímpico lamenta a deterioração do estádio. É o retrato realmente de não dar uma importância de toda essa história do estádio com grandes vitórias e vitórias inesquecíveis, né? Olha, vou dizer uma coisa para vocês, eu volta e meia critico a Prefeitura de Porto Alegre em decisões com relação ao planejamento urbanístico. Não só essa gestão, gestões anteriores, mas nesse episódio o prefeito Melo, a Prefeitura, a Secretaria estão cobertos de razão. É preciso pressionar a OAS, como diz o prefeito, a sair de trás do toco. 2 comunidades estão atingidas, lá no Maitá e aqui no Menino Deus, no bairro Medianeira, onde se tem aí toda a insegurança. Ou faz as obras de contrapartida, ou vende, desapropria o estádio, vende para a iniciativa privada e com o dinheiro a Prefeitura faz as obras nos 2 pontos. Parabéns à Prefeitura. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, a bicharada está na contagem regressiva para a Expo Inter 2022. Os protagonistas da feira já estão chegando a Esteio. E também, você lembra do Renatinho? Veja o que vai acontecer com um cãozinho resgatado por maus tratos. A gente volta já já. Voltamos ao vivo com a Segunda Edição para todo o nosso Rio Grande. Agora eu quero falar com você, anunciante, que tem uma empresa e quer ver ela crescer ainda mais. Nem todo mundo sabe, mas existe um jeito muito simples e totalmente online de anunciar aqui no SBT. É o SBT Ads, uma plataforma onde você pode programar e contratar os melhores espaços de publicidade em todas as plataformas do SBT. Você aí que está me assistindo agora, poderia estar assistindo a marca da sua empresa passando por aqui. Então não fique de fora. Quero ver seu anúncio, hein? Acesse agora sbtads.com.br e anuncie com a gente. Nos vemos por aqui. Hoje o SBT ouviu mais uma candidata ao Senado Federal. A servidora pública Fabiana Sanguiné, do PSTU, concorre defendendo pautas dos trabalhadores. Veja agora um trecho da entrevista concedida ao colega Guilherme Roquette na página do SBT RS no YouTube. Nós do PSTU, a minha história, a história do nosso partido é uma história de luta pela classe trabalhadora, né? É um dever nosso e é um orgulho nosso poder se apresentar nessa campanha, né? Defender os nossos projetos e ser uma alternativa para a classe trabalhadora, né? A gente vê, assim, todos os candidatos, eles vêm com um projeto muito parecido. E grandes incentivos para as grandes empresas, né? A gente vê aí no Brasil... Só nos 2 anos de pandemia, o que é um absurdo, o surgimento de 77 novos bilionários no Brasil, né? Enquanto a população passa fome, está carente, a carestia absurda, uma inflação absurda, os salários não valem mais nada, os supermercados, as pessoas não conseguem comprar nem leite, né? Então, assim... E aí a gente vê surgir novos bilionários, não é a troco de nada, né? O governo, ele tem uma responsabilidade nisso, porque tem uma política para isso. E foi dada a largada para a Expo Inter 2022. Os protagonistas da maior feira agropecuária da América Latina começaram a chegar hoje a Esteio. Todos os mais de 6.000 animais inscritos para a edição de número 45 da Expo Inter chegam até sexta-feira ao Parque de Exposições Assis Brasil. A feira começa no próximo sábado, dia 27 de agosto.
Mais informações sobre a Expo Inter amanhã no Momento Agro com a nossa especialista Alessandra Bergman. Aí a contagem regressiva, gente. Vocês lembram que na semana passada nós mostramos o caso do Renatinho, aquele cãozinho que caiu do carro do então tutor e depois foi colocado de volta na carroceria do veículo e agredido com socos? Pois então, parece que essa história finalmente está começando a ter um final feliz. Vamos saber da Luciane Coma ao vivo? É isso, né, Lu? Boa noite. É isso mesmo, Chemali. Boa noite a você, boa noite a todos. O Renatinho não vai mais voltar ao antigo tutor. A Justiça concedeu a tutela temporária para Alexandra Ferrão dos Santos, com quem ele está desde o ocorrido há cerca de um mês. Na semana passada, um juiz chegou a emitir um alvará favorável ao antigo tutor, permitindo que o Renatinho voltasse para a casa anterior. Depois, o MP pediu para que ele fosse para um abrigo municipal. Olha só toda a enrolação, né? Mas agora, então, o cãozinho vai poder seguir se recuperando, cheio de amor, cheio de carinho, com a família que o acolheu, que agilizou toda a cirurgia da patinha que ficou esfacelada, né? Porque o Renatinho, ele caiu da caçamba, foi arrastado, teve toda a pata, uma fratura terrível, passou por cirurgia e, como você disse, na hora ainda que o tutor colocou ele de volta na caçamba, agrediu com socos na cabeça, terrível, né? Então agora ele vai ficar então com a Alexandra, com quem ele está já super adaptado, né? E se recuperando, porque ele ainda precisa passar por um longo tratamento de recuperação, Chemali. Além da recuperação de saúde, acima de tudo, carinho, né, Lu? Ai, muito. Carinho, amor. Ele é muito amado, um olha lar só. Com certeza o Renatinho vai ter muito mais esperança de um futuro feliz. Agora me admira muito, obrigado, Lu Coma, me admira muito as pessoas utilizarem o poder judiciário depois de fazer o que fizeram, né, de agressão, contratar um advogado, ocupar o Poder Judiciário, o Ministério Público, para tentar lutar pela guarda de um animal já, né, comprovadamente agredido. Mas, enfim, pelo menos a sensibilidade do Judiciário aconteceu nesse episódio. A todos, obrigado pela companhia nessa segunda-feira. SBT Brasil na sequência. Amanhã, 11h30, SBT Rio Grande, André Har, Glauco Paza, todo o nosso time. E a gente se fala às 7h20 da noite. Tchau, tchau.